Olá, pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos falar de livros lidos em novembro de 2016, é isso mesmo? É, novembro de 2016. O ano tá acabando, né? Esse foi um ano que eu li muito menos do que eu li no ano passado. Eu até comentei isso lá no Snapchat, eu li bem menos também, né? Pelo amor de Deus, 2016 veio atropelando geral, né? Veio atropelando geral, mudou um monte de coisa. Mudaram até as leituras, né? Mudaram até os gostos, mudaram as tendências aí. E que mais? Apareceu muita coisa nova, muito autor novo que eu adorei. Tô fazendo uma espécie de um flashback lá no Instagram. Eu vou deixar depois o endereço em algum lugar aqui. Tô meio perdida aqui no Facebook. Não é mais no box de informação, né? Mas eu vou deixar em algum lugar o meu endereço no Insta. Porque lá eu coloco tudo. Aliás, é até no Insta que eu vim dar uma olhada aqui o que eu li em novembro, porque eu não tava lembrando. Eu tava dizendo, né? Eu já esqueci. Sou eu. Essa sou eu, já esqueci. Eu tava dizendo que eu tô fazendo um flashback lá no Insta das melhores leituras de 2016, tá? Porque tudo tá aqui. Sabe aquele caderno de anotação maravilhoso que eu fazia o ano passado, que todo mundo invejou, todo mundo pedia, Rita, mostra o seu caderno de leituras. Então, cadê o caderno de leitura em 2016? Foi atropelado também, coitado. Não tô anotando nada, gente. Se não são as fotinhos do Insta, eu não lembro nem das pessoas que eu conheci, tá? Ainda bem que a gente tem umas selfies, tá? Tem sutilidade, gente, tem sutilidade. Mas vamos falar de novembro, né? Vamos parar de churumelas e vamos falar de novembro. Novembro eu comecei o mês já num avançado aí de Márcia Tiburi, lendo isso daqui. Esse livro que eu não consigo guardar o nome. Vamos lá. Uma Fuga Perfeita é Sem Volta. Uma Fuga Perfeita é Sem Volta. Gente, precisamos falar de Márcia Tiburi urgente. Precisamos ler mais essa mulher. Eu tô apaixonada. Márcia, me ama de volta, por favor. Eu nunca tinha lido nada da Márcia. Eu conheci a Márcia pela TV. Tinha um programa que ela participava, né? Com a Astrid Fontinelli. Não me perguntam o nome também, que eu não sei. Mas enfim, ela participava desse programa, eu assisti algumas vezes. E a única coisa que eu sei da Márcia é que ela estudou artes e filosofia, porque eu tô colando aqui, tá? Eu não sei se ela trabalha como professora de filosofia, se ela virou escritora só. Enfim, sei lá. O que tá acontecendo com a Márcia agora, mas isso não interessa. Interessa que ela fez esse livro com vários chamados. Eu tenho a impressão que isso aqui ela recebeu vários chamados internos, porque é um livro calhamaço, tá? Como vocês podem ver. É um livro que fala de tantas coisas ao mesmo tempo, que eu tive a impressão que a Márcia resolveu compilar, na verdade, vários desejos internos dela escrevendo esse livro. Pode ser uma impressão, uma viagem minha, mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho da história desse livro. É a história do Klaus. Klaus é um brasileiro que vive na Alemanha já há mais de 20 anos, isolado da família, distante de tudo aquilo que ele reconhece como infância, né? Aquilo que foi a primeira infância dele. Então ele não tem parentes, ele não tem amigos, ele não tem nada que o remeta ao passado dele no Brasil. E ele tem uma razão para viver assim. Ele é portador de uma doença, e eu falo doença entre aspas, porque é como ele chama o problema dele, né? O que afastou ele, o que fez ele se afastar, na verdade, do Brasil e da família. E tudo o que ele mantém de ligação com o país de origem dele são telefonemas. Telefonemas que ele dá uma vez por ano no aniversário do pai. O livro começa quando o Klaus descobre que o pai morreu. E ele só descobre isso quando ele faz essa dita ligação aí no dia do aniversário do pai. E a irmã, que é viva e cuidava do pai aqui no Brasil, conta pra ele isso, né? Que o pai morreu. Nesse momento o Klaus resolve fazer aquele apanhado geral da vida dele. E gente, é uma viagem tão incrível, por isso que eu digo que eu acho que foi um chamado da Márcia, porque
ela discute tantos assuntos, né, e assuntos tão profundos, tão importantes, mas tão importantes. A Márcia tem uma narrativa profunda, ela é aquele tipo de escritora que esmiuça, sabe, que abre as vísceras assim da situação e mostra mesmo, né, o oco do oco do oco. Ela tem essa profundidade. Isso pode muitas vezes afastar algumas pessoas do texto, né? Pode sim, eu acho que tem gente que não vai gostar desse livro, tá? Porque não gosta desse estilo de narrativa. Aí já é uma outra história. Mas acho que todo mundo acaba se impactando muito e com muita força pela vida do Klaus, pelos problemas, pela maneira como ele conta a experiência dele de ser uma pessoa diferente. É um livro que fala sobre... Tem uma discussão grande sobre gênero. Eu fiquei encantada com isso. É um livro que me tocou profundamente nesse sentido. Me fez começar a buscar, ampliar, arejar de uma maneira assim concreta mesmo, dentro da minha vida e dentro dos meus valores, tudo que eu considero a respeito de gênero. Esse livro fez isso comigo. Ele começou a me remexer por dentro, na necessidade cada vez maior de discutir, né, de se rediscutir a coisa do gênero, a questão do gênero e o quanto isso é pesado socialmente. Isso é um assunto aqui dentro dessa história que merece, eu acho, por si só ter esse destaque, né? A questão da solidão. E aí todo mundo que é meio solitário, a gente que gosta de livro, a gente sempre se encaixa nessa definição, né? Não necessariamente, eu não acho isso, mas os relatos sobre a solidão que o Klaus vive são muito impactantes, são emocionantes mesmo. Eu acho que é um outro assunto muito forte, discutido de uma maneira muito adequada pela Márcia. Eu achei muito adequado os temas e a maneira como ela associa, ela intercala os assuntos também. Eu achei que traz uma visão da solidão dura, cruel, mas sincera. Eu achei, assim, dos livros que eu já li até hoje a respeito da solidão, um dos mais incríveis. Tem uma abordagem mais, até por ser longo, né, por ser um livro que fala muito sobre isso, você consegue pegar várias facetas da solidão aí. Enfim, gente, eu já tô abstraindo, né, já tô viajando na batatinha, mas enfim. É um livro que merece ser lido. É uma escritora brasileira com um talento imenso, que não deixa nada a desejar a outras escritoras lá de fora. Então, só por isso eu acho que a gente precisa conhecer um pouquinho mais da Márcia, né? Eu quero ler outras coisas dela. Ela tem, se não me engano, uma trilogia que ela fez que é muito boa também, tem muita gente que gosta. Eu quero muito conhecer. Márcia, vamos ser amigas? Me liga, por favor, tá? Tá aqui, que eu não lembro já o nome. Caramba, meu, Uma Fuga Perfeita é Sem Volta, tá bom? Foi isso, já falei muito, já falei demais. Depois, que mais que eu li? Olha só, Rebentar, do Rafael Galo. Rafael Galo ganhou? Autor vencedor do Prêmio Sesc. Obrigada pela cola, viu, Record? Obrigada, viu? Ele ganhou o Prêmio Sesc e há muito tempo eu já vinha ouvindo falando, foi ótimo, né? Já há muito tempo eu venho ouvindo o pessoal falar do Rafael Galo. O Rafael Galo é um jovem rapaz cabeludo, bonito, que eu vejo sempre pelo Facebook. E eu sentei um dia na livraria e comecei a ler o primeiro capítulo desse livro e é realmente, assim, arrebatador. Rebentar é a história de uma mãe que perdeu um filho, que desapareceu. E eu acho que, pelo menos na minha cabeça, isso é uma das coisas mais malucas, uma das dores mais inconcebíveis que pode existir na vida de alguém. Você ver um filho desaparecer, não é que ele morreu, não é que ele foi assassinado, tudo isso é muito difícil, né? A gente já sabe que tudo isso é muito difícil, mas
ele desaparecer e você ficar sem uma resposta, e desapareceu pequenininho, a criança tinha 5 ou 6 anos, é uma dor inconcebível, assim, na minha cabeça é uma coisa que não tem desfecho, né? Ela não é uma história que fecha, é uma história que fica aberta, então é uma dor que se prolonga. E só esse tema já me chamou muito a atenção, eu queria ver como queria desenvolver isso. E realmente o Rafael é muito competente. O primeiro capítulo mostra essa mãe 30 anos depois do desaparecimento do filho, no momento em que ela decide parar as buscas pela criança, que já não é mais criança, já é um homem, né? E é impactante, o texto dele é impactante, mas eu não me conformei com uma coisa. Rafael, me conta, Rafael, por que você não deixou a Ângela contar a história dela, a mãe dessa criança? Esse era um livro para ser escrito em primeira pessoa. A gente fica com vontade de conhecer a Ângela, de ouvir a Ângela falando, entendeu? Pela primeira vez, acho que eu nunca falei isso na vida, mas eu senti falta da personagem principal, da protagonista contando a própria história. Ficou estranho, não sei, pode ser viagem da minha cabeça, né? Vocês estão ligados que pode ser viagem da minha cabeça, mas aqui eu achei que faltou isso. E outra coisa, quando a Ângela aparece, a história ganha aquela luz, ganha aquele sol, né? E, quer dizer, ela contando, obviamente, do drama, tudo pesado, tá? Quando eu falo sol, eu tô dizendo que ganha volume o texto, né? Ele cresce. Literalmente ele cresce pra gente que tá lendo. Mas quando a Ângela sai de cena, murcha. E aí fica cansativo arrastar o livro até o final, né? São só esses dois únicos detalhes aí que eu achei que são... que me pegaram nesse livro realmente pra dizer assim, nossa, é incrível, Rafael, adorei, gostei, tá? Gostei muito, acho que ele merece ser lido. Talvez outras pessoas não sintam isso. Talvez o fato de eu ser mulher, mãe, e eu fiquei querendo mais, entendeu? Mas pode ser, como eu sempre gosto de lembrar, é uma visão minha, né? Passou pelos meus filtros tudo isso. Mas eu gostei, vou ler mais coisa do Rafael, sem dúvida nenhuma. Record tá de parabéns, as edições, eu li esse e o da Márcia também é da Record, as edições estão de parabéns. Eu sei que a Record tá investindo muito em autores nacionais, essa edição tá lindíssima. Capa, foto de capa, a cor das páginas, está extremamente confortável, revisão impecável. Então, olha, parabéns, Record. Rafael, eu volto a conversar com você. Não desisti de você. E fica com o cabelão, que você tá bonito de cabelão, tá? Eu e meus comentários nada a ver, né? O que tem a ver o cabelo do Rafael? Não sei, ué. Eu associo, vou fazer o quê? Ó, outra coisa que eu li, quer dizer, eu tô terminando de ler, pra falar a verdade, esse aqui, ó, é uma releitura, é outro livro que eu não sei o nome, extremamente alto, incrivelmente perto, do Jonathan Safran Foer, é assim o nome dele que fala? Livro da Rocco, aquele livro que a gente tem medo de ler e perder as páginas no meio da leitura, porque ele se desfaz. Ô Rocco que maltrata o nosso coração. Ainda mais quando você gosta muito de um livro, que você sabe que você vai reler aquele livro, que você vai querer várias vezes manusear aquele livro, aí você pega, você vê que tá todo descosturando, todo... Bom, deixemos para um próximo vídeo essa discussão. Releitura, já tinha lido uma vez, gostado muito, relendo por quê? Porque vai ter clube de leitura sexta-feira agora aqui em São Paulo. Os Espanadores vai fazer aquele clube de leitura incrível, que junta um monte de gente bacana, tá? Só gente legal. Na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho, aqui. Não me pergunta o horário, porque eu também não sei. Eu vou descobrir o quê? Tipo, 15 minutos antes de começar, né? Sempre assim. Mas eu vou estar lá. Então eu dei uma... Eu dei uma relida. Eu ia falar outra coisa, tá? Mas eu dei uma relida nesse livro e... pra participar do clube de leitura, gente. Eu vou estar lá. Vai ser engraçado. Vamos. Você já leu isso aqui? Leia, porque esse livro é sensacional. É um livro
E acho que muita gente já falou dessa história, né? Esse é um livro antigo. É a história de um garoto que perde o pai no atentado das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, é óbvio, né? E é uma criança especial em vários sentidos e ele resolve procurar o pai, encontrar alguma maneira de manter o pai vivo, vamos dizer assim, dentro da vida dele, né? Estou usando de liberdade poética para falar dessa história, porque é tão bonito. Eu acho que a maneira como o Jonathan conta a história desse garoto, né, e de como ele se apoia, na verdade, naquilo que sobra do pai, né, nos leva a repensar o que a gente faz também desse jeito, né, como a gente se apoia naquilo que sobra das nossas relações, das nossas histórias, para continuar vivendo, muitas vezes, né. Profundo, né? Sentiu já que eu viajei nesse livro. Então tá, eu vou estar lá, tá bom? Vou estar lá falando besteira. Então, quem quiser ir, sinta-se convidado. Livraria da Vila, Fradique Coutinho. Sexta-feira agora, dia 9. Eu vou chutar 7h30 da noite. Mas dá uma olhadinha depois lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, em algum lugar, os expanadores para confirmar direitinho. Ou melhor, eu vou colocar no meu Instagram. Vou colocar no meu Insta lá direitinho, vou confirmar e tudo, tá? Aí quem quiser ir, vai. Mesmo se você não leu, se você não tem problema com spoiler, se você não fica chorando porque ganhou spoiler, então você vai lá, tá? Seja corajoso e vá. Ai, 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 agora eu vou entrar na polêmica. Polêmica, ó. Primeiro, 1 minuto de silêncio para quem vai me xingar. Mas é verdade, eu li Paulo Coelho, sim, é verdade. Eu comecei o mês lendo o Aleph, já vou contar por quê. E depois eu terminei o mês lendo A Espiã, que eu não peguei. Que eu peguei na biblioteca, então eu não tenho ele aqui. Eu vou deixar a capinha, eu preciso colocar a capinha da Espiã do Paulo Coelho, tá mais bombado que, sei lá, Rodrigo Santoro, né? A foto da Espiã tá pra todo lado, todo mundo já viu. Vamos lá. Por que eu li Paulo Coelho? Essa é uma pergunta que nem eu sei responder, gente. Não me faça. Eu li porque eu quis ler, tá bom? É isso. Não. O Aleph teve uma razão. Existe uma história, uma passagem na vida do Paulo Coelho que muito me interessa, que me deixa extremamente curiosa. Que é o encontro dele com um mestre, um mentor, um tutor que ele teve. Eu sou super curiosa para saber desse encontro dele com o tal do Jota, né? Que eu quero mais detalhes da fofoca toda. E conversando com uma pessoa que conhece a obra do Paulo, essa pessoa me disse, você tem que ler o Aleph, porque no Aleph ele conta tudo. Balela, não conta nada, ele conta muito pouco. O começo do livro ele tá junto com esse mestre dele, que eu não sei se é J ou K, mas acho que é J, tá? O nome que ele usa para identificar esse mestre, esse mentor dele. Ele começa, né, o Paulo, isso aqui é um livro autobiográfico, né? É autobiográfico, meio ficcional também, aquela coisa meio Lísias, né? Eu já ligo essa autoficção direto ao Lísias. Bom, ele tá num momento da vida dele que ele tá em crise, né? Tá naquela crise de idade, a gente não vai falar nada sobre esse bafão, mas eu senti isso. Paulo tá numa crise de idade e ele resolve então fazer o quê? Pegar a Transiberiana, encher de jornalistas, pessoas do mundo literário da Europa, enfim tal, e ele se abre fica disponível ali ao longo da Transiberiana para ir parando em vários lugares, dando entrevistas e ao mesmo tempo falando sobre o trabalho dele, a obra dele, enfim. Aí o que acontece? Dentro da Transiberiana aparece uma jovem, uma moça, e essa moça chega e fala assim pra ele, olha, quero você pra mim. Tem gente bem doida. Eu achei que era só eu, mas não, tem. Vai lá, encontra o Paulo Coelho e fala assim, não, eu quero ficar com você porque, sei lá, é coisa de outra vida. E a história do Aleph é exatamente isso. Quem aí gosta dessa temática de outras vidas, não é o meu barato, por incrível que pareça. Vocês podem achar que é, mas não é tanto o meu barato assim. Mas eu gostei desse livro aqui.
Paulo Coelho escrevendo, gente. Tudo muito simples, muito tranquilo, mas é um livro que tem... para quem gosta dessas coisas de regressão, de viagem no tempo e tal, é um livro que tem uma bagagem interessante. Tem, né? E aí ele acaba, na verdade, meio que justificando essa viagem que ele fez na Transiberiana junto com essa moça, tá? Basicamente é isso. Mas olha, agora vocês vão morrer. Olha o tanto de marcação que eu fiz, não dá pra ver, né? Fiz marcação no livro do Paulo Coelho, agora minha moral foi lá pra baixo. É nada. Esse livro é legal. Se tiverem oportunidade de ler, leia. É um livro que você vai ler num dia. Não é nada que vá assim, né? Mudar a vida de ninguém. Mas quem gosta da temática tá aí. Depois eu li A Espiã. Por que eu li A Espiã? De novo, eu mesmo me pergunto, por que você vai ler essa espiã? Eu li por causa do tema da Mata Hari. Eu sempre gostei. E é Paulo Coelho. Eu tava lá na biblioteca, gente, aí me deixa. Vai, eu li mesmo. E aí... eu gostei do livro, porque o livro me surpreendeu. O Paulo fez um apanhado lá, criou uma história, um romance ficcional ali sobre a Mata Hari, mas no final do livro a gente consegue entender que o Paulo Coelho quis passar uma mensagem sobre o momento atual, principalmente no Brasil, né? Ele levanta algumas questões a respeito das mulheres, do poder, dos bodes expiatórios, enfim... eu achei interessante a coragem do Paulo de escrever a história da Mata Hari daquele jeito, concluir o livro daquela forma. Eu achei bacana, principalmente porque ele sabe que ele é lido por milhões de pessoas. Milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas. E eu achei bacana. Achei interessante essa intenção dele. Eu li mais um livro, também da biblioteca, que eu não tenho aqui comigo, e esse eu vou deixar a capa, que é Meu Coração de Pedra Pomes, da Juliana Frank. É isso? É. Adorei, gente, adorei. Ele é um livro fininho, pequenininho. Também é coisa para sentar e ler num dia. Um livro de uma escritora nacional. A Juliana Frank é mineira? Não sei. Agora não vou lembrar mesmo. Enfim, é uma história muito interessante, muito bem construída, de uma moça extremamente jovem que trabalha na limpeza de um hospital. Ela tem, assim, visivelmente graves problemas mentais, então a história é toda muito alucinada por conta disso, mas conforme vai chegando no final, você vê toda aquela intenção da Juliana escondida por trás daquele texto, fazendo uma coisa super divertida, leve. Você dá risada ao longo da história, mas ao mesmo tempo você vai no final entendendo que existe uma proposta ali por trás, uma proposta muito que gostei muito da Juliana, viu? Gostei bastante, quero ler mais coisa dela. Eu gosto desses escritores contemporâneos que tem essa jogada que foge muito do normal, do tradicional, assim, que arrisca, né? Eu gosto. Eu não me incomodo muitas vezes de terminar um livro, mas se eu percebi que o escritor, ele arriscou, ele fez alguma coisa nova, eu não me incomodo de terminar e de repente não gostar, porque você fala, não, o cara, pelo menos ele arriscou uma coisa nova, né? O problema é quando, sem arriscar, seguindo aquela regrinha básica ainda ali, e aí você percebe que a pessoa se amarrou mesmo, sabe? Sei lá. Essa câmera tá desligando, ela esquenta e ela desliga. Acho que é pra fazer eu parar de falar. Então tá bom, vamos parar de falar. Gente, foram essas as minhas leituras de novembro. Não vou editar, vai assim mesmo. Pode xingar. Vou ligar não. Não vou ligar não, tá bom? Me contem aí também, me falem o que vocês leram. Eu acompanho muita gente no Insta, mas eu sei que tem gente aqui no Face que eu não sigo lá no Instagram. E eu queria saber o que vocês estão lendo, o que vocês gostaram de ler nos últimos tempos. Deixa aí embaixo, porque eu provavelmente eu vou atrás, vou comprar, vou ler também. Eu já me conheço, eu sei que eu sou assim mesmo. Me indicou um livro, música ou filme, eu tô atrás. Adoro, com dedicação ainda mais ainda. Tá bom, gente? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não tenham dormido ao longo dele. E mês que vem eu volto. Eu tô lendo bastante coisa legal.
Tô lendo alguns lançamentos e dezembro, Natal, né? A gente sempre ganha um tempinho extra aí pra ler um pouco mais. Então eu volto. Comecinho de janeiro eu tô de volta pra contar pra vocês mais das minhas leituras do mês. Gente, um abraço, obrigada por tudo. A gente se vê no Snapchat, que eu tô todo dia lá, desde manhã, da hora que eu vou pra academia, até de noite, falando besteira, bobagem. E no Instagram, se você quer coisa resumida, já foco, né? Aquela pessoa que deseja mais foco, vai pro Insta. A pessoa que gosta de dar uma desanuviada, vai pro Snapchat, porque lá nós desanuvia mesmo, tá? Um forte abraço pra vocês e eu volto mês que vem. Tchau, galera, até mais!